para cá, Ana, faz essa oração conosco. Amém. As misericórdias do Senhor se renovou a cada manhã, essa manhã maravilhosa, essa manhã cheia de aleluia, glória a Deus, todo louvor rendido a Ele. Obrigada, Pai, pela vida da pastora Tânia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já ministrou e ela vai nos passar, nos entregar. Senhor, usa a vida dela, guarda a vida dela, guarda, Senhor, os familiares. Senhor, que seja tudo, Senhor, conforme o teu querer. Oh Deus, obrigada, porque nós estamos prontos, Deus, e nós queremos, Deus, o melhor que a pastora vai estar passando para nós. Cuida, Senhor, aumenta as sebes de proteção sobre a vida de cada um. Que se estenda, Deus, tudo que vai ser entregue. Continua conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Ana Maria. Minha pastora Tânia Anjos, vem para cá, ansiosa para ouvir você nessa manhã. Vem para cá, seu fluir do Senhor. Amém. Shalom, queridos e queridas. Lugar de ensino, como é bom essa sala, ter o privilégio de estar aqui. Muito bom mesmo. Meu coração está feliz, está alegre. E a palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Muito bom. Louva a Deus por esta oportunidade e vamos transbordar nesse ensino. E hoje o Senhor Jesus nos chama a atenção com uma pergunta. Ele fala: Você quer ser minha discípula ou você quer fazer parte da multidão? Existem dois caminhos e nós vamos ver que o caminho melhor é ser discípula de Jesus. E esse é o convite que ele faz para mim e para você. E a palavra que ele fala para nós em Lucas 6, 6, versículo 40, diz assim: Os discípulos não são maiores que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como mestre. Aleluia! Que eu e você possamos verdadeiramente ser um aluno de Jesus, bem instruído naquilo que ele tem para nos ensinar, porque a missão de Jesus foi essa, foi formar discípulos aqui na terra. Não era formar uma multidão, mas formar discípulos. E ser discípulo é exatamente alguém que aprende com um mestre, que é um aluno, um aprendiz, que é um seguidor de Jesus. E o ensinamento de Jesus foi tão profundo, que vai além de ser apenas um aluno. Jesus tinha uma sabedoria tão grande, um amor, uma compaixão tão grande, que ele não queria apenas que os seus alunos aprendessem com ele, mas ele queria que os seus alunos seguissem os seus ensinamentos. E por isso, ele procurava ensiná-los na prática com o seu exemplo. Ele precisava que os discípulos, que eram seus alunos, seguissem os seus exemplos. Jesus não chamou os discípulos apenas para ouvirem o que ele fazia, o que ele dizia, mas Jesus chamou os seus discípulos para andar com ele, observar a sua vida e aprender de fato e de verdade tudo o que ele estava fazendo, os valores, e para reproduzir. Nós aprendemos com Jesus e vamos reproduzir tudo aquilo que ele estava fazendo, estava ensinando. E o maior ensinamento disso tudo é que Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma vida transformada. E é tão lindo, quando a gente vai andando com Jesus, quando a gente vai aprendendo com Jesus, que a gente vai vendo esse processo de transformação, de mudança de dentro para fora. E começa
a ser muito verdadeira, porque um dia eu estava num congresso e eu comprei vários livros, e quando eu cheguei, né, o Eugênio era um congresso de casal, e aí eu fui na livraria, comprei os livros e voltei para sentar do lado do Eugênio. E quando eu sentei, Deus falou para mim assim: antes de você ler qualquer um desses livros, você vai ler esse livro aqui. E me mostrou numa visão um livro que eu tinha aqui em casa. E era assim: Senhor, transforma-me. Quando eu cheguei em casa, né, que eu vi, peguei o livro, eu vi a capa, Deus me mostrou a capa dele. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui, peguei a capa e eu vi que o nome do livro era Senhor, transforma-me. E eu sei que depois desse tempo para cá, o Senhor começou a fazer um processo de transformação na minha vida. E eu falei, verdadeiramente, se dá tudo com isso, com um processo de transformação. E é isso o objetivo de Jesus. Ele quer, deseja que eu e você sejamos transformadas. E existe uma diferença muito grande em ser discípula ou fazer parte somente da multidão. A multidão quer ver o que Jesus fazia. A multidão é curiosa, porque só quer ver o que Jesus faz. Mas o discípulo quer aprender a fazer como Jesus faz. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque a multidão vai seguir Jesus, mas os discípulos não somente seguem a Jesus. E aí vai uma pergunta para mim e para você. Você está apenas seguindo Jesus ou você está se tornando parecida com Jesus? Os discípulos só quer seguir Jesus, mas a multidão só quer seguir Jesus, mas os discípulos não. Os discípulos querem ser parecida com ele. Ele coloca algo em nós. Ele coloca algo em nós. E existe uma diferença entre estar perto de Jesus e ser parecida com Jesus, porque os discípulos só querem estar perto, mas Jesus, a multidão só quer estar perto, mas os discípulos querem ser parecido com Jesus. Aleluia! As multidões estavam perto, as multidões ouviam o que Jesus falava, as multidões recebiam até os milagres, as multidões comiam o pão que Jesus multiplicava. Mas Jesus tinha um propósito muito maior para os seus discípulos. Ele estava formando os seus discípulos, porque o objetivo dele é que os seus discípulos fossem alunos bem instruídos para ser como o Mestre. Jesus estava formando homens que continuaria sua obra quando ele não estivesse mais aqui fisicamente. Ele estava confiando nos seus discípulos que eles iriam seguir, iriam aprender a fazer exatamente como ele. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Jesus não entregou aos seus discípulos uma apostila pronta. Jesus mostrou a eles como fazer mediante a sua própria vida. Jesus ensinou os discípulos vivendo. Jesus chamou os discípulos para perto dele e falou: venham, venham aprender comigo. Eu não vou dar uma apostila, eu não vou dar um livro, eu vou dar os meus ensinamentos no dia a dia. E foi Jesus quem mostrou, quem escolheu os discípulos. Aleluia! Eu e você somos escolhidas, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Jesus escolheu os discípulos, eles eram homens simples, homens improváveis, eles eram falhos, homens comuns, homens com medo. Mas Jesus passou lá pela Mar da Galileia e falou: venham, venham comigo. Chamou Pedro, André, Tiago, chamou 12 discípulos. Eles não sabiam o que ia acontecer daqui para frente quando Jesus chamou eles.
seriam totalmente tudo novidade, tudo novidade. Mas eles erravam, eles tinham as limitações, às vezes eles até discutiam, às vezes eles não aprendiam o que Jesus estava ensinando, porque eles eram homens falhos. Mas Jesus não desistiu deles, porque discípulo não é alguém que está pronto, mas é alguém que está disposto a aprender todos os dias. Você não precisa estar pronta, você não precisa saber tudo. Você às vezes fica até com medo, mas vale uma coisa: tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, porque quem te garante é Jesus. Ele é o seu mestre. Ele só segura pela tua mão e diz que ele vai com você. Então, Jesus começou a ensinar os discípulos. E sabe como que Jesus ensinou os discípulos? Jesus foi para o meio da multidão. Aleluia! Jesus foi para o meio da multidão. E no meio da multidão ele começou a ensinar os discípulos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz. Para Jesus, eu e uma prostituta temos o mesmo valor, porque ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, ele foi lá para a multidão ensinar os seus discípulos. E aí, sabe o que que aconteceu? Um dia, a multidão estava com fome. Aleluia! E aí, sabe o que que os discípulos falaram para Jesus? Despede essa multidão, manda embora. A gente não tem como alimentar essa multidão, são muitos. Olha o que que os discípulos falaram. E Jesus falou para ele: é, alimenta, alimenta. E eles falaram: não tem como, não tem como. E aí eles falaram para Jesus: despede. Isso não é problema nosso, mestre, não é. Mas Jesus respondeu para eles: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Imagine o que que os discípulos pensaram naquela hora. Uma multidão, como é que nós vamos alimentar? A gente só tem poucos pães e dois peixinhos. E eles, 5 pães e 2 peixinhos. E eles disseram: como é que nós vamos fazer isso com tão pouco que a gente tem? E aí Jesus estava mostrando para eles, Jesus estava ensinando os seus discípulos com aquela situação. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão olhando para o problema, vocês estão olhando para a dificuldade, vocês estão olhando para a situação do dia a dia, mas eu estou olhando para o poder do Pai. E aí Jesus pega os pães, pega o peixe, olha para o céu, olha para o céu. Ele ora, ele agradece, ele partiu os pães e deu para a multidão. E o que que aconteceu? Multiplicou, soberjou, soberjou. Graças a Deus, eles guardaram 12 cestos de pão de tanta abundância. E é isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Vai soberjar quando a gente aprender a olhar para o alto, a olhar para o alto. Jesus falou comigo, quando você começar a orar, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Eu tenho algumas amigas que falam: ah, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Mas Jesus falou comigo que eu tenho que olhar para o alto, levantar os meus olhos e olhar para o alto. E é assim que quando a gente agradece, quando a gente levanta e olha para o alto, Jesus vem com as suas bênçãos sobre nós. E a multidão comeu, a multidão comeu. E aí Jesus ensinou os seus discípulos através daquele milagre que Jesus fez no meio da multidão para ensinar os seus discípulos. Jesus, com esse milagre, ele não somente alimentou a multidão, ele alimentou a fé dos discípulos. Olha que coisa linda! A fé dos discípulos foi alimentada com o milagre que ele fez no meio da multidão. Ele abençoou a multidão
e alimentou a multidão e alimentou a fé dos seus discípulos, porque esse era o propósito, ensinar os seus discípulos. E aí, Jesus ensinou para os discípulos: quando faltar recurso, ore. Quando parecer impossível, ore. Quando você não souber o que fazer, olhe para o alto, olhe para o Pai, peça ajuda ao Pai, mas ore ao Pai que está em secreto, e em secreto ele te vê. E aí Jesus dá para eles uma lição que tudo mostra que é feito pelo poder da oração, que é na oração que nós recebemos a ativação profética, a liberação do alto. É na oração que nós temos essa intimidade com o Pai. E aí os discípulos começaram a aprender, porque estavam sendo alunos bem aplicados, bem instruídos, e os discípulos começaram a perceber que Jesus fazia coisas extraordinárias, que Jesus fazia milagres, mas que Jesus tinha uma vida de intimidade com o Pai, que Jesus tinha uma vida de oração, de oração. Antes do dia começar, Jesus buscava o Pai. Em momentos intensos, Jesus orava o Pai, ele se retirava e ia orar. Antes de tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão, Jesus orava. E aí os discípulos vendo Jesus orar, os discípulos vendo, observando as atitudes de Jesus, um dia eles chegaram para Jesus e fizeram um pedido muito especial. Senhor, ensina-nos a orar. Aleluia! E esse é o meu e o seu pedido diariamente. Precisamos pedir a Jesus: Jesus, me ensina a orar, me ensina a orar. Esse deve ser o nosso pedido, é algo que deve arder no nosso coração. Foi um pedido muito poderoso. Eles não falaram: Jesus, me ensina a fazer milagres. Eles não falaram: Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Não, eles falaram: Jesus, me ensina a orar. Porque eles sabiam que através dessa intimidade com o Pai, eles teriam a vitória, eles iriam crescer e aumentar a sua fé, e que seria a partir de então, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé. Os discípulos não queriam mais aprender somente com Jesus, eles queriam aprender o que Jesus fazia, como Jesus fazia, eles queriam, eles desejavam imitar Jesus, ser como Jesus, e isso é discipulado. E eu quero, nessa hora, Jesus, quando eu paro aprender a ser discipulada por Jesus é quando eu paro e eu falo: Senhor, o que tu podes fazer em mim? É quando eu dou a liberdade para Jesus entrar e mudar completamente as minhas emoções, as minhas atitudes. E eu falo para ele: Jesus faz, porque os discípulos ainda são pessoas falhas. E aí a gente precisa pedir que Jesus nos ensine todos os dias, porque a gente vê os ensinamentos de Jesus através da multiplicação dos milagres e aqui também do cego Bartimeu. Jesus passou e o cego Bartimeu estava à beira do caminho, gritando, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? A multidão mandou que ele se calasse. A multidão mandou aquele cego se calar, porque a multidão é perversa, a multidão é má, a multidão critica, a multidão é egoísta, só quer o milagre para si e não quer repartir com o outro. Mas Jesus também deu uma aula para os seus discípulos e ele chamou o cego, ele curou o cego e ele estava dizendo para os seus discípulos: não despreze ninguém. Quem você encontrar no caminho, não despreze, ajuda. Não diga para o seu companheiro: vá, se você tiver hoje para abençoar.
E você tem a bênção de Deus dentro de você, e aonde você passar, você pode abençoar pessoas. Tem pessoas precisando de você, e o que você tem não é pouco, porque o que você tem, você bota na mão de Deus, e o pouco com Ele é Ele que dá crescimento, é Ele que faz prosperar. Então, não olhe para o pouco, olhe para Jesus, que o pouco que você tem, Jesus vai fazer soberjar, soberjar. E aí os discípulos precisavam aprender esses ensinamentos com Jesus, a olhar o próximo. E aquela mulher do fluxo de sangue, os discípulos precisavam aprender a viver pela fé, porque quando aquela mulher parou e tocou em Jesus, e Jesus perguntou: Quem é que me tocou? A multidão, os discípulos responderam para Jesus: Mestre, a multidão te aperta e você para e pergunta quem é que te tocou. Sabe por quê? Porque os discípulos ainda estavam em falhas, os discípulos também falham, os discípulos estavam olhando a quantidade, estavam olhando a multidão, mas Jesus estava vendo a fé daquela mulher. Então, mais uma vez, Jesus estava ensinando: discípulo, não olhe apenas para quem está ao seu redor, aprende a enxergar que um encontro com Jesus muda toda e qualquer história. Muda a história. E Jesus ensinou muito aos seus discípulos. Jesus ensinou eles a amar. Jesus ensinou a eles a perdoar. Jesus ensinou a eles com o exemplo, com o exemplo. E aí Jesus fez um pedido muito especial, depois de ensinar, depois de chamar, depois de tocar neles, depois de corrigir. Aleluia, porque Jesus corrige os seus discípulos. E Jesus corrigiu, Jesus treinou os seus discípulos. E depois ele falou para os discípulos: Agora vocês vão e façam aquilo que eu fiz com vocês. Ide. Ide e fazei discípulos. Aleluia, aleluia. E a história nunca termina em nós. A história sempre continua, porque esse é o objetivo. E Pedro entendeu, Pedro aprendeu, porque Pedro viveu com Jesus. E Pedro viu Jesus orar, viu Jesus servir, viu Jesus amar as pessoas e viu Jesus fazer o impossível. E aí um dia Pedro foi chamado porque tinha uma discípula, Dorcas, ela havia morrido. E aí Jesus permitiu que Pedro fosse até aquela casa, porque as pessoas chamaram Pedro. E Jesus falou que vocês têm que ir fazer discípulo, e ele deu a oportunidade de Pedro mostrar que ele foi um verdadeiro discípulo e ele aprendeu. E naquele momento, e Jesus vai te enviar também, e Jesus vai te testar para saber se você aprendeu. E aí Pedro foi, e Pedro entrou na casa de Dorcas, foi para o quarto de cima, foi para o andar de cima. E eu amo o lugar do alto, eu amo estar no lugar de cima, porque ali no lugar de cima, Jesus faz coisas extraordinárias. E aí Dorcas foi ressuscitada. Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Aleluia, aleluia. Queridos, e a história não terminou em Dorcas, não terminou em Pedro, porque a história chegou até nós, chegou até nós. Jesus chamou Pedro, mas Jesus também chama hoje eu e você. Ele chama Vandão, ele chama Maí, ele chama Marlene, ele chama Ana, ele chama Clilton, ele chama Júlia, ele chama Mônica, ele chama Cíntia, Débora, ele chama Erlane, ele chama cada uma de nós, ele chama Josiane, ele chama Lila. E nós temos que dizer: Senhor, eu quero ser sua discípula. Ele chama Lúcia, Lucirley. E ser discípula de Jesus é aprender a orar como Jesus ensinou, é amar como Jesus amou. Ser discípula de Jesus é servir como Jesus serviu, é
perdoar como Jesus perdoou, é enxergar as pessoas como Jesus enxergou, é confiar em Deus quando tudo parece impossível, é permanecer, mesmo que a multidão te mande embora, você vai permanecer. Aleluia! E hoje a pergunta crucial para mim e para a sua vida é essa: se os seus filhos aprendessem sobre Jesus apenas observando a sua vida, o que eles aprenderiam? Eles iam aprender a orar? Eles iriam aprender a perdoar? Eles iriam aprender a servir? Eles iriam aprender a confiar? Eles iriam aprender a buscar a Deus quando chegassem as crises? Porque o maior discipulado que uma mãe pode fazer não acontece em uma sala de aula, acontece dentro da sua casa. Seus filhos estão olhando, seus filhos estão aprendendo, seus filhos estão observando você, como você ora, como você enfrenta as crises, como você trata as pessoas, como você busca a Deus. Seus filhos estão observando você, se você é uma discípula de Jesus. E é tão lindo a gente ver os pequenos detalhes. Eu amo ler e eu ensinei a Amanda a ler. E esse mês ela falou para mim: mãe, terminou o mês, né, de julho e eu já li 20 livros esse ano. Quantos livros que você já leu? Eu falei: glória a Deus que você é além de mim, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei: filha, eu ainda não li nem 10. Ela: mãe, que vergonha! Eu já li 20, mãe. Eu falei, glória a Deus, continue, porque discípula tem que ir além, além do seu mestre. Glória a Deus. E uma vez também o Arthur, ele falou, uma pessoa falou para o Arthur, eu vou rogar uma praga em você. E ele falou, você vai rogar uma praga? Você pode rogar 10 pragas, porque não pega. Eu tenho uma mãe de oração. Praga nenhuma pega em mim. Aleluia, aleluia. Então, queridas, esse é o propósito de Jesus, que a gente não só conheça Ele de fato e de verdade, Ele quer que eu e você também levamos outras vidas a conhecer Jesus através do discipulado que Ele faz em nós a todos os dias. Que eu e você sejamos discípulas de Jesus. Amém. Deus, meu Deus, me arranca dessa multidão, Jesus, me deixa pertinho para eu aprender tudo. Glória a Deus que o Senhor não nos dá apostila, é isso? É na vivência, que o Senhor possa continuar nos ensinando. Obrigada, minha pastora, obrigada por esse ensinamento. Nós queremos sim ser discípulos, a gente tem andado por esse caminho de ficar coladinho em Jesus e aprendendo. E que a gente possa assim também, né? Como Ele nos chama, fazer discípulo também. Nossa, que manhã poderosa. Ficou gravada essa aula e você pode passar, viu? Esse ensinamento adiante para aqueles que não estiveram aqui, para o povo da sua casa. É sempre bom compartilhar. Deus maravilhoso. Obrigada, minha pastora Clifton. Nos leva aqui em oração, abençoando mais uma vez a vida da nossa pastora Tânia Anjos. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada ensinamento nessa manhã, por cada palavra dita pelo Senhor para as nossas vidas através da tua filha Tânia Anjos. Muito obrigado por cada um que participou, aprendeu nessa manhã, Pai. E que possamos, Pai, não somente termos aprendido com a apostila, mas aprendido com o teu Espírito que falou através da tua filha, Pai. Continua usando a tua filha, onde quer que ela andar, continua fazendo ela discípulo cada dia mais, Pai. E que ela possa representar nessa terra, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ordenado e falado, Pai, para fazermos mais discípulos e pregar a tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por cada um, Pai, e continua nesse dia nos ensinando, falando as nossas vidas, Pai, e que possamos, todo o tempo, procurar fazer aquilo que nos ensina, Pai. Usa, Senhor Deus, a cada um também nessa manhã, nesse dia, Pai, e que possamos cada vez mais obedecer a tua vontade, o teu querer e depois entender. Muito obrigado, Pai,
por essa aula de hoje, por esse ensinamento, Pai. Eu te louvo e te agradeço em um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Clifton. Obrigada a você que esteve comigo nessa manhã aqui aprendendo mais sobre Jesus. Tenha um dia abençoado e amanhã é quinta de oração. Aguardo você aqui. Obrigada, minha pastora. Obrigada, Lila. Um bom dia para todos.